Paz do Senhor, meus amados queridos irmãos, nós somos gratos a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez estudando a Sua Palavra, estudando Sua maravilhosa, aprendendo a Sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Em especial no dia de hoje, lição de número 11, do nosso terceiro trimestre de 2022, uma revista maravilhosa que nós estamos tendo a oportunidade de aprender bastante sobre o Sermão do Monte, as orientações de Jesus, aos seus discípulos, e por que não dizer a todos nós, tantos anos se passaram, mas a palavra ela permanece intacta, a palavra de Deus ela permanece intacta, ela permanece atualizadíssima. E eu creio que nunca foi tão necessário para as nossas vidas espirituais um estudo profundo como esse que nós estamos tendo nesse trimestre. E hoje, em especial, nós vamos estudar sobre a relevância do discernimento dentro do Sermão do Monte, e como eu acabei de afirmar, nunca esteve tão atualizado um assunto para os nossos dias como uma lição, por exemplo, que nós vamos estudar hoje. Eu quero fazer aqui uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade para nós iniciarmos os nossos estudos. Amado eterno Deus, nós somos gratos pela rica oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, estudando a Tua Palavra, em especial no dia de hoje, nessa lição, ó Pai, aprendendo sobre o discernimento espiritual que nós devemos ter. Também te pedimos que o Senhor venha estar abençoando cada vida, ó Pai, que vai estar participando dessa aula da Escola Dominical, nesse domingo, que seja abençoada pelo Senhor, não somente Ele, mas toda a sua família. Abra nossa mente, os nossos corações para entendermos a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Também, meus amados irmãos, quero aqui agradecer pela vida do nosso pastor Moisés, que nos deu essa oportunidade. Todos os irmãos envolvidos que amam a Escola Bíblica Dominical, nosso superintendente também, pastor Eli, a quem eu sou grato, quem eu tenho aprendido muito, e a todos, a evangelista Elaine, que depois faz a edição do vídeo, todas as pessoas que estão envolvidas nessa maravilhosa obra, que é o estudo da Escola Dominical, que tem nos ensinado tanto. Que o Senhor Jesus continue abençoando poderosamente, e eu sou eternamente grato a cada um de vocês. Bom, falando sobre essa lição, sem perda de tempo, nós vamos entender um pouco a vontade do Senhor Jesus, orientando os seus discípulos acerca do discernimento, acerca do entendimento espiritual que era necessário ter para saber lidar com situações do cotidiano. É interessante, meus amados, que essa lição ela vai tratar muito profundamente com cada um de nós, porque ela vai, principalmente no seu primeiro, segundo tópico, ela vai nos fazer entender claramente, ela vai mexer diretamente com o nosso eu, conosco. Ela vai nos fazer entender realmente a necessidade que nós devemos ter de primeiro examinarmos, de primeiro olharmos para a nossa vida, olharmos para a nossa realidade, para nossas necessidades, e aí, a partir daí, sim, entendermos aquilo que está à nossa volta. Bom, o textuário, ele vai falar para nós o seguinte, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. É interessante que nós vemos alguns textos bíblicos, e eu entendo que esse contexto aqui de Tiago também nos orienta dessa forma, que se nós pedirmos com fé sabedoria, o Senhor Jesus vai nos dar, Ele vai nos entregar sabedoria, Ele vai nos deixar sábios. E para que sabedoria? Por que o texto áureo já envolve justamente essa questão da sabedoria? Porque o título da lição fala da relevância, ou seja, da importância do discernimento. E o cristão, para ter discernimento, ele precisa ter sabedoria. Mas qual sabedoria? Apenas humana? Apenas uma sabedoria encontrada nos livros? Será que o discernimento na vida do cristão ele vem de uma sabedoria que ele pode estudar numa faculdade? De uma sabedoria em bons livros, bons estudos? Não. O discernimento, e olha que eu não estou falando contra estudar, contra aprofundar nos estudos, não, muito pelo contrário, isso é valoroso, isso é muito bom. Deve ser feito. Se você tem a oportunidade de estudar, aprofundar em estudos, coisa maravilhosa, isso é importantíssimo para as nossas vidas.
Mas trazendo para o contexto aqui espiritual, para o contexto da lição, sobre a relevância do discernimento, o que o comentarista vai trazer para nós é que nós devemos ser sábios. Em toda a lição nós vamos entender que uma palavra de fundo que sempre vai estar permeando a lição ali é a sabedoria. Mas o interessante é que essa sabedoria que traz discernimento na vida do cristão é uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. É uma sabedoria que ela vai vir diretamente do trono de Deus. Porque quando Tiago fala aqui, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então a sabedoria que nós vamos falar nessa manhã é uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que nos orienta, que nos dá instrução para aí sim, com a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, nós nos tornarmos pessoas sábias e com discernimento, com entendimento espiritual. Amém? Então, quando esse discernimento que nós estamos hoje está atrelado à sabedoria que vem do céu, as coisas vão encaminhar para aquilo que Jesus estava tentando ensinar aos seus discípulos nesse dia do Sermão do Monte. Bom, a verdade aplicada chama atenção o seguinte: precisamos da constante ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionarmos com discernimento e equilíbrio. Outra coisa muito interessante que a lição vai nos trazer é não somente a questão do discernimento, o entendimento espiritual, uma visão espiritual ampliada, mas também ter equilíbrio. Por que o equilíbrio é importante nas nossas vidas? Porque o equilíbrio vai nos fazer levar uma vida não só com discernimento, mas uma vida ponderada. Nós precisamos ser equilibrados. E muitas das vezes, pela nossa própria natureza humana, pelo nosso próprio trejeito humano, nossa forma de pensar humana, nossa forma de agir, a sociedade em que nós estamos inseridos, falta a nós equilíbrio, falta a nós discernimento. E aí nós voltamos lá no texto áureo, onde Tiago orienta que nós devemos pedir a Deus. Bom, 3 são os objetivos que nós vamos estudar nessa manhã: ensinar a discernir entre o certo e o errado, mostrar como a hipocrisia é cega e injusta, e destacar a santidade e a riqueza do Evangelho. O texto de referência está em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5, que fala para nós o seguinte: olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes serei julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. É interessante, irmãos, que Mateus capítulo 7, muitas pessoas hoje distorcem esse versículo, principalmente o versículo 1, nós vamos ver isso ao longo da lição, distorcem para que elas não sejam, para que elas possam encobrir de certa forma o seu erro. E não é isso que Jesus está chamando a atenção aqui. O que Jesus está chamando a atenção no versículo 7, capítulo 7, versículo 1, é que nós não podemos nos colocar na condição de juiz, porque juiz é Deus. E outra coisa interessante, o versículo 3, ele fala sobre as críticas, e não sobre a falta de disciplina na igreja. Porque podem ter pessoas, por exemplo, até mesmo cristãos, que podem interpretar esse capítulo, esses versículos, dizendo: olha, eu não posso ser disciplinado, eu posso continuar no erro, eu posso viver no pecado, e eu não posso ser ali disciplinado pela igreja, eu não posso ser chamado a atenção pela igreja, porque a Bíblia fala que nós não devemos julgar. Mas não é esse julgamento que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não poderíamos ser como os fariseus, que chegavam, por exemplo, nas sinagogas e oravam, e diziam lá: esse aí publicano é pecador, mas eu não, eu jejuo, eu oro. Ou seja, ele estava se colocando numa condição de superior às demais pessoas. Ele estava julgando a si mesmo superior aos seus irmãos, quando a Bíblia nos coloca todos em posição de igualdade.
Mas nós vamos estudar isso mais a fundo ao longo dos tópicos. Não vamos nos deter muito nesse texto tópico de referência que não, porque ao longo dos tópicos o comentarista vai detalhando um pouco mais essa questão. Bom, a introdução fala para nós o seguinte: Jesus segue desenvolvendo o tema da natureza da vida do reino para os seus discípulos. É interessante, irmãos, nós que estamos estudando ao longo desse trimestre sobre o Sermão do Monte, e ao longo das 10 lições anteriores, Jesus ele começa a introduzir, juntamente para os seus discípulos, e isso vale para nós nos dias de hoje, a visão de reino dos céus. Jesus ele está chamando a atenção para os seus discípulos que ele estava ali introduzindo já na terra, e não estava falando apenas do futuro, do milênio, apenas das coisas que estão contidas no Apocalipse. Não, Jesus já estava ali em Mateus, capítulo 6 e 7, já chamando a atenção para o reino de Deus. E ele começa o Sermão do Monte dando várias orientações aos seus discípulos de como seria o reino de Deus já aqui na terra, de como era a introdução do reino de Deus, de uma vida que nós deveríamos viver já como embaixadores do reino. Nós não podemos confundir o milênio, que é a instituição do reino de Deus aqui na terra, mas depois do arrebatamento da igreja, uma visão futura escatológica. Não, não é isso que Jesus estava chamando a atenção. O que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos era: agora que nós somos discípulos, filhos de Deus, discípulos de Cristo, nós somos embaixadores do reino de Deus, ou seja, representantes do reino de Deus aqui nesse mundo. E a introdução fala para nós que Jesus ele continua desenvolvendo o tema. Jesus continua ensinando os seus discípulos como seria essa vida aqui na terra, que nós vivemos aqui na terra ainda, mas já numa visão de reino. Uma vida aqui na terra, sim, mas como embaixadores do reino de Cristo. É isso que Jesus está orientando os seus discípulos. E agora ele passa, no capítulo 7, versículo 1, Jesus ele começa a dar um enfoque, o comentarista fala aqui na introdução, é o seguinte: ele passa a alertá-los sobre as tentações que podem surgir em seus relacionamentos pessoais. O que Jesus começa a orientar agora os seus discípulos, porque primeiro Jesus vai dando várias orientações. O capítulo 6 ele termina, por exemplo, ali chamando a atenção sobre a solicitude da vida, sobre o cuidado que Deus tem com cada um de nós. E ele introduz agora o capítulo 7 dando uma lição prática sobre relacionamentos pessoais. O que Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos: olha, agora eu vou ensinar vocês como devem ser os seus relacionamentos com os seus vizinhos, com as pessoas da igreja, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que você convive no dia a dia. Era como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos o seguinte: olha, a partir de agora são lições práticas de viver o seu cotidiano, o seu dia a dia com as pessoas que você tem contato. Bom, e a palavra-chave dessa lição inteira vai ser justamente discernimento. E eu volto a frisar que um discernimento só se adquire com sabedoria, e a sabedoria que vem do alto. Então, quando Jesus está dizendo aqui sobre discernimento, quando Jesus está orientando os seus discípulos sobre essa vida na visão de reino, relacionamentos pessoais na visão de reino, o seu cotidiano no seu trabalho, o seu cotidiano na sua vida, junto com a sua família, no almoço com a sua família, no dia a dia com a sua família, com os seus colegas de trabalho, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, para tudo isso você precisa ter discernimento. E discernir é saber examinar, é saber analisar de forma correta. Bom, o tópico primeiro, ele vai falar discernir entre o certo e o errado. E ele vai estar dividido em 3 partes, que nós vamos ver detalhadamente aí cada uma delas. Bom, outra coisa muito interessante, que esses ensinos de Jesus alertando os discípulos, ele, apesar de ter sido orientado há mais de 2000 anos atrás, eles são atuais. Eles valem para o dia de hoje. Eles valem para a minha e para a sua vida hoje. Isso que Jesus estava dando então. Bom, o tópico primeiro fala o seguinte: discernindo entre o certo e o errado. Comumente, as mesmas características que nos aborrecem nos outros, o comentarista fala isso aqui, eu achei interessante, são as que temos. O que o comentarista está dizendo aqui? Que muitas das vezes
aquilo que nós criticamos nas outras pessoas, tá? Não estou aqui fazendo um juízo de valor, dizendo que 100% das vezes é isso, não. Mas o que o comentarista está chamando a atenção, que é interessante, que é uma verdade também, é que muitas das vezes aquilo que nos aborrece nas outras pessoas são às vezes atitudes que nós mesmos praticamos. Julgamos no outro, muitas das vezes, aquilo que nós mesmos erramos. Jesus nos ensina que devemos examinar nossas motivações e nossa conduta, em vez de julgar o próximo. É interessante que 2 pontos que eu vejo nessa introdução ao tópico. Primeiro é o seguinte. Primeiro, muitas das vezes nós temos atitudes erradas e julgamos essas mesmas atitudes nas outras pessoas. Quantas vezes na nossa vida, se a gente fizer uma autoanálise, nós já não julgamos algumas pessoas e tempos depois eu me deparo pensando, eu estou tendo a mesma atitude que alguma vez eu já julguei em determinada pessoa. Isso aconteceu já comigo, eu tenho certeza que aconteceu com boa parte dos irmãos que estão participando dessa escola dominical. E o que Jesus está chamando a atenção aqui, o segundo ponto que me chama a atenção, é que ele manda nos examinar e ele destaca o seguinte, olha, a medida vai ser a mesma. Quando eu aponto o dedo criticando o erro de algum irmão, a medida de crítica ela pode ser a mesma para mim. O que Jesus está querendo dizer aqui é justamente que a medida é igual. Por isso que o comentarista coloca aqui, devemos examinar as nossas motivações e a nossa conduta em vez de julgar o próximo. Esse é o primeiro ponto, cuidado que nós devemos ter com os julgamentos. Bom, Romanos capítulo 2, versículo 1, vamos ler a referência aqui. O que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos romanos, destacando justamente sobre isso que nós estamos falando. Olha que interessante, quando o apóstolo Paulo, o título do texto fala o seguinte, no capítulo 2 fala, a impenitência dos judeus, a justiça de Deus, Deus é justo. Capítulo 2, versículo 1 de Romanos, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro? Paulo está afirmando, porque você se condena a si mesmo naquilo que você julgas o outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. Ou seja, Paulo está chamando a atenção aqui que deveria ter cuidado que aquilo que os judeus estavam acusando os demais, ele mesmo praticava de errado. Bom, o tópico 1.1 fala o seguinte, não julgueis. Jesus dedicou um espaço considerável para condenar os líderes religiosos por sua hipocrisia, que os levava a uma aparência externa de justiça. Apenas o exterior aparentava justiça, mas o seu interior estava longe disso. Para serem elogiados pelas pessoas. Está lá em Mateus capítulo 6, nós vemos muito isso sobre Jesus falando sobre isso. Nós estudamos em lições anteriores. Agora reconhece que seus discípulos também podem cair na mesma hipocrisia. Aquilo que Jesus orientou os discípulos, chamando a atenção que os judeus faziam, que os fariseus faziam, que os líderes religiosos da época faziam como hipocrisia, julgando as outras pessoas inferiores a si mesmo, Jesus agora chama a atenção dos seus discípulos para eles não caírem nos mesmos erros. Então, no capítulo 7, Jesus fala, olha, aquilo que eu falei no capítulo 6, que os fariseus praticavam, agora eu falo para vocês, cuidado para vocês não errarem nas mesmas coisas. E quando Jesus fala aqui da hipocrisia dos religiosos, ele estava querendo dizer o seguinte, que essa hipocrisia está relacionada a uma vida apenas de aparência. Os líderes religiosos da época colocavam um fardo tão pesado nas pessoas que eles mesmos não praticavam. Tinham coragem de ir para a sinagoga e orar, dizendo, olha, Senhor, eu jejuo, eu oro, mas esse publicano aí, ele faz diferente. Enquanto eles mesmos não conseguiam cumprir as leis que eles criavam. E o que Jesus falava? Isso é hipocrisia. Estão sendo hipócritas, estão falando algo que nem eles mesmos fazem. E o capítulo 7, Jesus começa a chamar a atenção dos discípulos justamente para isso. Bom,
Em seguida, adiciona uma palavra de advertência sobre o extremo oposto de não discernir. Que lá no versículo 6, nós vamos ver isso lá no tópico 3, Jesus também, ao mesmo tempo que ele fala para os discípulos, não julgueis, porque a medida é a mesma, cuidado, para você não julgar errado. Mas Jesus também chama a atenção lá no versículo 6 seguinte, eu estou orientando vocês a não julgar, mas em momento algum eu estou falando para vocês não terem discernimento entre o certo e o errado, que é justamente o tópico 2, nós vamos entender um pouco mais sobre discernimento. A ordem de Jesus de não julgar os outros pode ser a mais amplamente citada em suas declarações. Olha que interessante o comentarista coloca aqui. Muitas pessoas usam esse versículo na tentativa de silenciar os seus críticos, interpretando que Jesus queria dizer o seguinte, interpretação errada. Você não tem direito de dizer que eu estou errado. A questão aqui não é saber como lidar com o julgamento. Quais os critérios e em que medida se deve usá-los? É interessante, meus irmãos, que nesse contexto aqui, o comentarista destaca para nós que Jesus não estava dizendo aqui que as pessoas estavam livres de ser criticadas pelos seus erros. Não é isso. E muita gente acha que é. Muita gente às vezes vive uma vida em pecado, está praticando o que é errado e não quer uma palavra de correção. Por quê? Porque ele vai usar esse versículo e dizer, Jesus falou que você não pode me julgar. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu posso continuar praticando o erro, o pecado, porque você não pode me julgar. Não é isso que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está querendo chamar a atenção no capítulo 7 é da importância do discernimento, distinguir o certo do errado. As palavras de Jesus não aludem a toda modalidade de julgamento, mas ao julgamento censurador, ao julgamento injusto, que não pode ser justificado. Jesus não está dizendo aqui aos seus discípulos o seguinte, olha, vocês não devem orientar e nem dizer à pessoa que está no erro que ela está no erro, não é isso? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, cuidado para você não censurar uma pessoa de forma incorreta. Cuidado para você julgar com julgamento errado. Mas quanto àqueles que estão praticando erros, sim, eles devem receber uma palavra de censura no sentido de correção. A igreja deve saber ter discernimento com isso? Sim. A igreja precisa, sim, tratar com disciplina as pessoas que estão se conduzindo de forma errada. Bom, 1.2 fala o seguinte, quem julga será julgado. Um julgamento no sentido de crítica, julgamento no sentido de um julgamento incorreto. É esse o alerta que Jesus está fazendo. E aí o exemplo que nós temos é justamente do fariseu. O fariseu estava julgando o publicano lá no sinagoga. O fariseu julgava as pessoas. O fariseu se julgava superior aos outros. Ia para as esquinas, para a praça. Nós tivemos uma lição anterior falando sobre isso. Orando em alta voz para ser aplaudido pelos homens. E quando, na verdade, ele não praticava atos de justiça. 1.2. Quem julga será julgado. A exigência de Jesus aqui é que seus discípulos não sejam inclinados a julgar e a censurar. Romanos capítulo 14, versículo 12, fala isso para nós. Olha o que o versículo 12 fala para nós. Olha, do 11 ao 14 é interessante que os irmãos depois façam a leitura, mas o versículo 12 fala o seguinte. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, ao julgar, antes de julgar, nós precisamos nos examinar. Eu tenho que dar conta da minha vida a Deus primeiro. Bom, a firmeza do compromisso dos discípulos com o reino de Deus e a justiça exigida deles não os autoriza a adotar uma atitude julgadora. O que Jesus estava querendo agora chamar a atenção para os discípulos? Ele falou, olha, aquilo que eu ensinei no versículo capítulo 6, que os fariseus praticavam errado, vocês precisam ter cuidado de não entrar no mesmo erro. Não é porque vocês são discípulos, levam uma vida próxima a Cristo, que vocês estão em grau de superioridade. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Os que julgam, assim serão julgados. Quem julga errado, também vai ser com a mesma medida julgado errado. Não pelos homens, que traria pouca consequência. A gente precisa ter o cuidado de não estar condenando uma pessoa inocente, no sentido de acusá-la, julgá-la que ela está errada,
quando nós mesmos não temos todos os elementos e toda a condição de fazer essa análise. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: muitas das vezes você vai estar julgando a aparência sem ter todas as informações, todos os elementos, para realmente avaliar se a pessoa está correta ou não. O que traria pouca consequência ser julgado pelos homens, mas por Deus, o que se adequa ao tom solene do discurso. O discípulo que toma sobre si a tarefa de julgar e o outro que faz usurpa o lugar de Deus. Né? Quem julga é Deus. Versículo 10 de Romanos capítulo 14 fala o seguinte: Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, juiz é Cristo. O discípulo que toma sobre si a tarefa de julgar, usurpa o lugar de Deus. E por isso tem que responder a ele. John Stott fala uma coisa muito interessante. Ele diz que a ordem para não julgar não é uma exigência para ser cego, mas antes um pedido para ser generoso. Jesus não nos pede que deixemos de ser homens, suspendendo nosso poder de crítica e nos distinguir dos animais, porque os animais não têm essa condição de uma análise crítica da coisa. Jesus não está dizendo que nós não devemos ter essa análise crítica, mas que renunciemos à presunção ambiciosa ou presunçosa ambição de ser Deus, arvorando-nos em juiz. Então, o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Olha, não é que vocês não têm que ter um pensamento crítico, porque isso faz parte da natureza humana. Uma análise criteriosa, isso faz parte da natureza humana. O cuidado que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: quando não devemos julgar, é não nos colocar na condição de Deus. Né? Não entenda dessa forma que Jesus está dizendo que, olha, você não deve saber discernir entre o certo e o errado. Não. Você tem que ter esse discernimento, porque essa é uma capacidade humana dada por Deus. Mas, quanto a se colocar na condição de juiz e fazer uma análise como juiz e um julgamento como juiz, isso pertence somente a Deus. Bom, Jesus então está alertando seus discípulos, né, sobre o erro de colocar acima dos outros. Nós já falamos sobre isso. Uma coisa interessante que Jesus chama a atenção também, que é difícil para o ser humano encontrar o meio termo. Né? Além disso, às vezes é muito fácil mencionar a fraqueza dos outros e minimizar as nossas, ou seja, é fácil apontar o erro nas outras pessoas e não enxergar os nossos próprios erros. Bom, esse é um ponto 2, quem julga será julgado, e para a gente finalizar o tópico primeiro, o autocontrole no julgamento. Então, nós estamos vendo aqui no tópico primeiro da lição, que nós devemos ter o discernimento, o entendimento. Lembra aquela sabedoria que nós acabamos de falar na introdução, que vem do alto, que traz o discernimento? Então Jesus está orientando que nós devemos ter o discernimento, a sabedoria que vem do alto, para entender o que é certo e errado. Bom, 1.3, o autocontrole no julgamento. O texto indica que a prática que Jesus proíbe era habitual, ou seja, muitas pessoas faziam isso, devia ser comum nos dias de Jesus. E que se realizava entre os judeus. Né? Então Jesus está falando aqui primeiro para os judeus, ele está chamando a atenção primeiro dos seus discípulos. Está lá no versículo 3 e 4, capítulo 7, que nós lemos, que fala: por que tu reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, no cisco que está no olho do seu irmão, esquece da trave que está no seu? Aparentemente, algumas pessoas têm uma necessidade, olha que interessante o comentarista coloca, psicológica, de descobrir e divulgar defeito em outras pessoas. Nós conhecemos pessoas assim, talvez no nosso cotidiano. Quantas pessoas nós já convivemos, às vezes, no trabalho, né, no nosso meio social, que parece que tem uma necessidade de apontar o defeito, né, de fazer a chamada crítica construtiva. Né? Quantas pessoas, tudo que você faz, às vezes tem uma pessoa que no seu convívio, no seu trabalho, que chega para você e fala: deixa eu fazer uma crítica construtiva. Às vezes você está se esforçando, fazendo melhor, e tem aquelas pessoas que têm necessidade psicológica, né? Tem um desejo, a vontade de fazer uma crítica. Descobrir, divulgar defeito em outras pessoas. Ninguém pode evitar formar uma opinião sobre outras pessoas e práticas. Isso faz parte do ser humano. Formar uma opinião sobre determinado assunto, sobre determinada atitude, isso faz parte. Isso é inerente ao ser humano, isso faz parte da natureza humana.
Desde a infância aprendemos a importância de distinguir entre o bom e o mal, entre o belo e o feio, certo e errado. Ser capaz de analisar criticamente um objeto, ou seja, distinguir objetivamente entre os elementos, virtudes, características, é uma capacidade necessária da vida. Enfim, é preciso ter humildade. A humildade vai estar ligada à sabedoria, ao discernimento, que vem de Deus, para entender que o nosso julgamento sobre as pessoas é apenas uma opinião, a expressão da qual podemos e devemos controlar. Tiago, capítulo 3, versículo 10, nos dá uma orientação sobre isso. Tiago, capítulo 3, versículo 10, fala o seguinte: por que nós devemos ter o cuidado de a nossa opinião, que nós podemos controlar e aquilo que nós vamos expressar? Porque Tiago, capítulo 3, versículo 10, fala: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Então, Tiago está orientando aqui o cuidado que nós devemos ter ao apontar os erros, ao proferir a crítica. Porque de uma mesma boca pode sair bênção e maldição. A palavra de Deus, em outro texto, fala que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas aquilo que sai pela sua boca. Então, nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras. Muito cuidado para ver se em determinado momento a chamada crítica construtiva, a avaliação que eu estou fazendo de uma outra pessoa, eu não estou me colocando, de repente, na posição de Deus, de julgar. Esse é o cuidado que a Bíblia nos orienta. Bom, o comentarista coloca aqui que existem várias razões pelas quais o crente não deve praticar críticas destrutivas. Cuidado com isso. Uma crítica no sentido de ajudar uma pessoa, você está vendo que uma pessoa está indo para um caminho errado, e aquela crítica no sentido de ajuda, de apoiar, de oferecer ajuda, ela é diferente de uma crítica destrutiva. Porque muitas das vezes o que muitas pessoas querem é apenas apontar o dedo, mas não auxiliar. E que o Jesus está orientando os discípulos aqui é o cuidado de não apenas apontar o erro. Bom, aquele que pratica julgamento destrutivo garante duas coisas: seu próprio julgamento da parte de Deus, porque se eu estou julgando, com a mesma medida eu vou ser julgado. Dos outros da parte de Deus. E o grau de gravidade desse julgamento. Quando julgamos os outros sem misericórdia, Deus nos julgará sem misericórdia. Um espírito generoso e misericordioso para com os outros geralmente desperta a mesma atitude dos outros para conosco. Normalmente, quando eu tenho ações, atitudes generosas, humanas com as outras pessoas, ao invés de apenas criticar, ao invés de apenas julgar, mas me colocar na posição de apoio, de ombro amigo, de ajudador, pode também refletir numa mesma atitude no dia que eu precisar também de um ombro amigo, de um apoio. Então, o que Jesus está querendo dizer, meus irmãos, de tudo que nós vimos no tópico primeiro? Que nós precisamos ter discernimento entre o certo e o errado. O cuidado de não nos colocarmos numa posição superior às outras pessoas. E isso Jesus estava chamando a atenção para os discípulos apenas na questão espiritual? Não. Jesus, quando usava o exemplo do cotidiano ali dos judeus, Jesus ele estava chamando a atenção que isso deveria fazer parte da vida dos discípulos a partir daquele momento. O que Jesus estava querendo dizer há mais de 2000 anos atrás é que hoje, em 2022, nós devemos ter a mesma atitude que ele ensinou que queria que seus discípulos tivessem, de discernimento e entendimento entre o certo e o errado. É isso que o tópico primeiro trouxe para nós. Bom, avançando, o tópico 2 fala para nós sobre discernindo a natureza das coisas. Primeiro, discernindo o entendimento espiritual sobre o certo e errado, e agora sobre a natureza, entendendo um pouco mais sobre o que Jesus quer falar sobre a trave, o cisco, o argueiro, entendendo um pouco mais por que Jesus está usando esses exemplos para orientar os discípulos. Jesus nos ensina, no tópico 2, que o homem só pode ver o exterior. Isso é muito interessante. A nossa visão ela é limitada. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, e ali o Senhor havia orientado a Samuel que fosse até ali, porque dali sairia o futuro rei de Israel, porque Deus já havia rejeitado Saul. Está lá em 1 Samuel capítulo 16. É uma história bíblica, verídica, fantástica. E ali Samuel, um homem de Deus, um homem com uma visão espiritual, um servo de Deus, um profeta de Deus,
que tinha uma comunhão com Deus, ele, num determinado momento, quando entra o primeiro filho de Jessé, que ele vê uma aparência bela, um jovem forte, ele no seu coração ele fala, certamente aí está o futuro rei de Israel. E aí Deus no mesmo instante fala com Samuel, Samuel para, era como se Deus estivesse dizendo para Samuel, seu pensamento está errado, porque o que os seus olhos enxergam, a sua visão é limitada, Samuel. O que você enxerga é apenas o exterior. Eu enxergo o que está dentro do coração. Era o que Deus estava falando para Samuel. Então, quando nós vemos essa referência no início do tópico 2, nós temos que ter esse cuidado, porque a nossa visão é limitada. Ela enxerga apenas o que está diante dos nossos olhos. Mas o Senhor Deus contempla o coração. Quantas vezes nós já já julgamos pessoas apenas pela aparência? Né? Vimos algumas pessoas e menosprezamos de certa forma. E depois nós vimos, ao conviver, que era uma pessoa de Deus, uma pessoa com coração abençoador, tinha uma vida transformada, uma vida abençoadora. E nós mesmos depois damos o braço a torcer e falamos, poxa vida, eu julguei aquela pessoa, eu tinha uma visão daquela pessoa e de repente agora ela se apresentou de uma forma totalmente diferente para mim. Por quê? No primeiro momento a minha visão não enxergava o coração daquela pessoa. E é isso que o tópico 2 chama atenção aqui no início dele. Bom, 2.1 vai falar sobre o argueiro e a trave. John Stott, um profundo estudioso da Palavra de Deus, nos diz que a trave, descrita por Jesus, se refere a um pedaço comprido de madeira, lavrada, que se usava na estrutura de um prédio. Lá no passado, para eles construírem um prédio, construírem as casas, eles usavam as traves de madeiras, que era uma madeira resistente, firme, grande, que eles colocavam assim, na vertical, e ali eles iam apoiando a estrutura do prédio, da casa que eles iam construindo nessa trave, que se usava então para estruturar a construção daquela casa. Quem estivesse atrás dessa madeira não poderia ver nem determinar precisamente a verdadeira natureza das coisas, porque era uma trave grande, larga. Se eu tivesse atrás dessa trave, eu não conseguia ver do outro lado. O verdadeiro sentido das coisas. O argueiro era uma lasquinha, um pequeno cisco de madeira. Então, o que Jesus está dizendo? Tanto o homem que estivesse atrás de uma trave, quanto o que tinha um cisco estavam impedidos de ver corretamente. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos ali era o seguinte, olha, vamos trazer para o nosso cotidiano. Se você estiver atrás de uma parede, atrás de uma trave, atrás de uma estrutura que vai construir uma parede, você não vai conseguir ver do outro lado. Voltando lá em 1 Samuel capítulo 16, era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, os seus olhos veem apenas o exterior, você não vê do outro lado, você não vê o coração. E se você também tiver com um cisco, a gente às vezes, quando está andando na rua, por exemplo, ou você está andando de bicicleta, andando de moto, e vem lá uma poeira, ou vem alguma areinha do vento, o vento traz alguma poeira, aquilo entra no seu olho, você não consegue ficar com o olho aberto, aquilo fica incomodando, você não consegue enxergar. Enquanto você não sai aquela areinha pequena que entrou no seu olho, porque aquilo te impede a visão. O seu olho não consegue enxergar, você não consegue ter uma visão aprofundada das coisas. E era o que Jesus estava querendo dizer. Se você estiver atrás de uma trave, se estiver com algum cisco no seu olho, a sua visão vai estar impedida. Jesus estava dizendo que se a pessoa não consegue ver corretamente, como pode fazer um juízo? Ou seja, se eu tenho um cisco no meu olho, se eu estou atrás de uma trave, eu não consigo ver corretamente. Logo, se eu não consigo ver corretamente, como que eu posso julgar corretamente? Jesus não diz que é errado ajudar um irmão a tirar um cisco de olho. Errado é uma pessoa com uma viga no olho oferecer ajuda. Isso é hipocrisia. O que Jesus estava querendo dizer ali é o seguinte, no seu relacionamento interpessoal, você só pode ajudar uma pessoa, ou seja, julgar, ajudar uma pessoa a tirar o cisco do olho dela, se você já tirou a trave primeiro do seu olho. O que Jesus está querendo dizer aqui, que é hipocrisia, é o seguinte, se eu estou vivendo uma vida em pecado, no erro, se eu, por exemplo, vamos dar um exemplo, da nossa vida cotidiana, se eu sou um servo de Deus, um crente mal pagador, por exemplo, como que eu posso cobrar uma dívida de alguém? Se eu, por exemplo, tenho um mau hábito de falar mal das pessoas, como que eu posso impedir que alguém fale mal de mim? É isso que Jesus estava querendo dizer.
no relacionamento pessoal, né? Se eu sou uma pessoa que as pessoas não gostam de conviver comigo porque eu sou ranzinza, sou aquela pessoa mal-humorada, como que eu posso aconselhar alguém a não ser mal-humorado? O que Jesus estava querendo dizer é justamente isso. A hipocrisia é você não pratica o que é certo e quer ensinar alguém a fazer o que é certo. É isso que Jesus estava querendo dizer. E qual a receita bíblica para isso? Romanos, capítulo 11. Um texto muito conhecido que nós lemos na Santa Ceia, né, para Romanos capítulo 11, versículo 31, fala o seguinte: porque se nós julgássemos a nós mesmos... primeiro, vamos ler o 28, fala o seguinte: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está falando da Santa Ceia. E assim coma desse pão, beba desse cálice. E o versículo 31 aprofunda um pouquinho mais essa discussão, porque ele fala o seguinte: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: julgue a si mesmo e veja se você não tem uma trave no seu olho para depois tentar ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. É isso que Jesus estava querendo dizer. Bom, uma coisa interessante que o comentarista coloca aqui no suplemento do professor, ele fala o seguinte: nosso julgamento é sempre parcial. Você pode questionar, mas por que parcial? Eu, às vezes, tenho argumentos, base para julgar. Mas por que ele é sempre parcial? Porque nunca temos todas as evidências necessárias para um julgamento completo. Eu, muitas das vezes, estou julgando a pessoa por aquilo que eu ouvi dizer, ou apenas por uma pequena frase que ela expressou. Além disso, somos de naturezas tendenciosas, arbitrárias e subjetivos em nossos julgamentos. No olho alheio estava um cisco, na visão de quem julgava estava uma trave. Né? Jesus não aliviou ele para os discípulos, não. Jesus pegou pesado ali no sentido de ensiná-los qual seria a forma correta. Isso indica que o julgamento que fazemos acerca de outros pode dizer mais sobre nós do que sobre a pessoa que pretendemos julgar. Em muitas situações, aquele que julga é ainda pior do que quem está sendo julgado. Olha, irmãos, o cuidado que nós devemos ter de não julgar as pessoas. Muitas das vezes, aquilo que eu estou julgando, eu pratico até mesmo a mesma atitude de forma até mais acentuada, de forma até pior. Que isso, irmão Jonas? Por que você está falando isso? Porque muitas vezes, se Jesus falou que tinha gente que estava com uma trave no olho, julgando o outro que estava com cisco, é porque isso de fato acontece. E outra coisa interessante, o comentarista destacou aqui: não temos todos os argumentos, não temos condições de ter uma análise global daquilo que envolve a pessoa para efetuarmos o julgamento. Bom, 2.2. Vencendo a hipocrisia. Né? Lembra que Jesus falou que hipócrita era aquele que julgava incorretamente? A hipocrisia consiste em duas coisas. O hipócrita não reconhece seu próprio pecado, se acha melhor do que o outro, que é maior do que o pecado alheio, muitas vezes. Depois finge justiça ou interesse espiritual, ordenando que os outros endireitem suas vidas. Eu vou dar uma receita daquilo que eu mesmo não pratico. Fingir interesse espiritual era a característica mais notável dos fariseus. Em tudo eles levavam para o lado espiritual, em tudo eles tentavam fingir ali uma natureza espiritual. Para esclarecer a questão, Jesus escolhe o olho como ilustração, pois é uma das partes mais sensíveis do corpo humano, verdadeiramente. Se entra um cisquinho no seu olho, você fica incomodado com aquilo. É muito sensível. Um arranhãozinho que você tem no seu olho, aquilo fica te incomodando. Chega a ser ridícula a atitude de um homem com uma trave no olho tentando remover o cisco do olho do outro. Os fariseus viam os pecados dos outros, mas não conseguiam enxergar as próprias transgressões. Jesus usou o olho como ilustração para nos ensinar a ter uma perspectiva espiritual da vida. Nós já falamos sobre isso justamente. O 2.2 está mais acrescentando um pouco sobre o 2.1, que nós temos a necessidade de não negligenciarmos os nossos próprios pecados, né? E não julgar, porque muitas vezes nós estamos julgando aquilo que nós mesmos praticamos. O 2.3, o perigo de não ter discernimento. É aquilo que nós falamos lá no início da lição. A palavra-chave de toda a lição é o discernimento, que está atrelado à sabedoria que vem do alto. O perigo de não termos discernimento. Jesus aborda um problema no extremo oposto do julgamento hipócrita.
O que Jesus está abordando? Vamos entender. A ingênua aceitação das pessoas sem discernir suas verdadeiras origens. Embora os crentes estejam impedidos de julgar os outros a partir de motivações erradas e sem critérios bíblicos, Jesus preveniu contra uma completa falta de discernimento em relação às atitudes das pessoas para com o Evangelho. Aqui o comentarista já começa a puxar um gancho para o tópico 3. Jesus ele está chamando a atenção sobre a falta de discernimento. Primeiro ele fala, não julgais. Ok? Já entendemos esse ponto. Segundo, ele vai chamar a atenção ao seguinte, da mesma forma, você também não pode ser uma pessoa à margem de tudo. Você não pode ser uma pessoa sem discernimento contra atitudes daqueles em relação ao Evangelho. O Senhor exige discernimento adequado do bem e do mal. Porque em seu cotidiano, eu vou acrescentar também no nosso cotidiano, os discípulos de Jesus terão que fazer constantes avaliações. Quantas vezes nós temos que no nosso dia fazer avaliações sobre o que é certo e errado? Quantas propostas nós não recebemos todos os dias de coisas certas e erradas nós temos que fazer o discernimento? Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja no meio que nós convivemos. A verdade não deve ser imposta aos rebeldes que a rejeitam. Isso aqui nós vamos entrar muito profundamente no tópico 3. Que a rejeitam e as coisas santas não devem ser dadas aos que buscam os defeitos dos outros. Jesus insiste sobre a necessidade de sabermos classificar as coisas. Irmãos, o crente que aceitou Jesus, ele tem uma visão espiritual das coisas. O crente que aceitou Jesus, a pessoa que aceitou Jesus tem uma nova vida em Cristo, ele precisa pedir a Jesus sabedoria para saber entender o certo e o errado. Muitas vezes eu estou sendo perseguido, estou sendo caluniado. Faça uma oração nessa manhã pedindo a Deus sabedoria, discernimento para entender verdadeiramente a propósito de Deus para a sua vida e também entender o que é certo e errado à luz da palavra de Deus. É interessante que esse não julgar e esse examinar, ele não está pautado no meu pensamento. Ele está pautado à luz da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé, prática e conduta. Então, dessa forma, o que Jesus está nos ensinando que eu tenho que ter uma visão espiritual pautada na palavra de Deus. Bom, como povo de Deus, nós temos o privilégio de lidar com as coisas santas. Né? Ele nos confia as verdades preciosas da palavra de Deus e devemos cuidar delas com zelo. Anunciar a palavra a tempo e a fora de tempo não anula a nossa responsabilidade de estarmos atentos à direção do Espírito Santo. Então nós devemos sim anunciar a palavra, sim falar do amor de Jesus, mas com discernimento sobre o contexto e a maneira que as pessoas estão lidando com o Evangelho. Não vou entrar muito nesse ponto 2.3, porque o tópico 3 justamente ele vai falar sobre essa questão. Então nós precisamos ter o cuidado de discernir espiritualmente. Pregar a palavra de Deus? Sim. Mas também entender quando as pessoas estão agindo de atitude de zombaria para conosco. Né? E aí o tópico 3 vai falar justamente o cuidado de não dar pérola aos porcos. Por que disso? Por que Jesus destaca isso no capítulo 7? Nós vamos entender agora no tópico 3. Bom, e caminhando para o final da lição, discernindo entre o digno e o indigno. O tópico 2, é interessante que assim, o tópico 1 ele fala sobre o certo e o errado. Nós entendemos o que Jesus queria dizer. O tópico 2, ele fala discernindo a natureza das coisas. Então nós entendemos ali o que é o argueiro, o que é a trave, vencendo a hipocrisia, que eu não posso julgar a pessoa se eu mesmo estou vivendo uma vida errada. Eu não posso ser hipócrita de querer que as pessoas façam aquilo que eu não faço. Então, Jesus está orientando sobre isso. E aí ele chama atenção no tópico 2.3, ele finaliza o tópico 2, o comentarista, falando sobre o perigo de não ter discernimento. E a falta de discernimento pode me fazer estar tendo atitudes incorretas, que justamente o tópico 3 fecha esse entendimento para nós. Está lá no capítulo 7, versículo 6 de Mateus. Antes da gente entrar no tópico 3, nós vamos ler o capítulo 7, versículo 6 de Mateus, justamente porque o tópico 3 vai estar baseado nele. O versículo 1 ao 5 nós já lemos, e o versículo 7, capítulo 7, versículo 6, fala justamente
é o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Vamos trazer no tópico 3 para o contexto da época e aplicando a nossa realidade dos dias de hoje. Tópico 3, então: discernindo entre o digno e o indigno. Neste último ponto, Jesus se vale de figuras de linguagem para ensinar a seus discípulos que as coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem. Está vendo a conexão com 2.3? O que Jesus está dizendo? Lá no 2.3 ele fala que nós temos que ter discernimento, né, de pregar o evangelho. E o tópico 3 ele já inicia falando o seguinte: nós temos que ter o cuidado de não dar coisas santas às pessoas que não querem. O que isso quer dizer para nós? Ou que não tenham a capacidade de apreciar os valores espirituais. É o que Jesus falou aqui no versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Vamos entender esse passo a passo. O 3.1, os cães. Herbert Lockyer nos diz que o Senhor se refere aqui a cães selvagens e rosnadores, que se voltam e mordem as mãos daqueles que os alimentam. Quando fala a palavra cães, as pessoas podem confundir e achar que é aquele animalzinho doméstico que nós temos em casa, aquele animalzinho que se alegra com a presença do dono ali, quando o dono chega em casa, que é fofinho, carinhoso. Não, não é esse tipo de cães que Jesus está dizendo aqui. Ele está se referindo a cães selvagens que existiam naquela época, tá? E eles eram tão selvagens, tão sujos, andavam tão imundos, tão cheios de carrapicho, se alimentavam de lixo, de carniça, que a própria pessoa que às vezes estendia a mão para alimentar, eles mordiam na mão das pessoas. Eles atacavam as pessoas que se voltavam para ajudar. E ele comenta que é o seguinte: os cães do Oriente são os mais selvagens, que vivem em matilhas, do que os nossos cães domesticados, que se alimentam de carniça e de lixo, e são sanguinários. São mais sanguinários que os cães do Ocidente. Então é diferente do cachorrinho domesticado que as pessoas têm em casa hoje. Era esses que Jesus tinha em mente quando usou a referência aos que de forma selvagem odeiam a verdade. Jesus quer que seus discípulos sejam inteiramente inofensivos em seu relacionamento com os outros, mas ao mesmo tempo que reconheçam que nem todos estão sempre em condições de serem abordados para ouvirem e conhecerem o Evangelho. Jesus não está dizendo que nós não devemos pregar, mas nos orienta a ter discernimento. O que Jesus estava querendo dizer aqui quando entregar pérolas aos porcos? Que muitas vezes não era para os discípulos, por exemplo, às vezes persistir num primeiro momento com uma pessoa que ele estava ali pregando o Evangelho, tentando levar o amor de Jesus, e as pessoas estavam sendo até ferozes, atacando os discípulos. E o que Jesus estava querendo dizer ali é o seguinte: olha, é preciso ter discernimento. E o comentarista coloca aqui o seguinte: o uso que Cristo faz desses cães selvagens nos faz lembrar que há testemunhos que instintivamente nos recusamos a dar. Quando estamos diante de pessoas que desprezam completamente tais comportamentos, somos proibidos de expressar aprovação pela prostituição das coisas sagradas. Tem pessoas que elas estão tão corrompidas espiritualmente que se eu tentar levar a mensagem do Evangelho, elas não vão aceitar. Se eu tentar apontar para ela que ele precisa se voltar para uma vida santa, ele vai se voltar para mim como aquele cão feroz, me atacar, porque ele não tem discernimento. É provável que Jesus esteja advertindo os seus seguidores a não forçar o Evangelho aos ouvidos desinteressados e indiferentes. Não importa quão pacientemente venhamos gastar tempo e dedicação ao ensino de algumas pessoas, elas simplesmente não possuem ouvidos para ouvir. O que Jesus estava querendo dizer aqui é o seguinte: cuidado para você, às vezes, não ficar insistindo, até mesmo sendo persistente ali, até mesmo arrumando uma inimizade com uma pessoa que ela simplesmente se recusa. O que Jesus estava orientando os discípulos é o seguinte: não deis pérolas aos porcos, cuidado com os cães, não deis aos cães as coisas santas. Que cães eram esses? Aqueles agressivos, aqueles ferozes, que ele se voltava contra a própria pessoa que estava ali lhe dando alimento. O que Jesus está dizendo é o seguinte: muitas vezes nós vamos ter que recuar um pouco, não é para nós deixarmos de pregar o Evangelho, não é isso. Não é deixar de pregar a toda criatura, não é isso.
Mas o que Jesus está orientando aqui é o seguinte, que tem pessoas que por mais que às vezes você está insistindo em levar o amor ao evangelho, ele está como aquele cão feroz, se voltando contra você e se recusando a ouvir. Então é isso que Jesus está chamando a atenção dos discípulos. O 3.2 vai complementar esse entendimento. Os porcos. Os porcos, essa analogia foi usada por Cristo para mostrar como as pessoas reagem quando estão vivendo em rebelião aberta contra Deus. Pessoas rebeldes que teimosamente rejeitam sua verdade e fecham suas mentes e corações ao conhecimento espiritual. Vamos ver 2 Pedro capítulo 2, 22? É interessante que 2 Pedro ele está chamando a atenção, não é só para o incrédulo, mas ele está chamando a atenção também para aquela pessoa que já aceitou Jesus e se recusa hoje a viver as verdades do Evangelho. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, fala o seguinte: deste módulo, está falando aqui das pessoas que voltaram, né? Vamos ler o versículo 20, que é interessante. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, ou seja, a pessoa aceitou Jesus, começou a viver com Cristo, mas foi de novo vencido pelo mundo, escapou, né? Deixou-se vacilar. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Né? E aí o versículo 22 fala o seguinte: deste modo sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada o despojou ao espojadouro da lama. O que Jesus estava querendo dizer? O que Pedro estava querendo dizer aqui? Que aquelas pessoas que aceitaram Jesus, mas se desviaram, que se recusam às verdades do Evangelho, que não querem voltar, ele voltou ao seu estado atual pior do que o primeiro, que hoje ele já tem até conhecimento que é a verdade. E Jesus também faz referência aqui, 2 Pedro fala também dos cristãos que se desviaram. E Jesus aqui está fazendo referência àquelas pessoas que se recusam a abrir a mente para conhecer as verdades do Evangelho. Isso não significa, é um ponto interessante, que devemos nos abster de ensinar o Evangelho para aqueles que são pares da sociedade. Então o que Jesus está dizendo aqui? Você não vai pregar para aquelas pessoas que vivem à margem, excluídas da sociedade? Párias, que significa isso? Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o próprio Jesus ele comia com pecadores e publicanos. A ideia aqui é que é inútil continuarmos pregando a verdade àqueles que estão se recusando. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes até no seu trabalho cotidiano, você vai falar do amor de Jesus para ele, ele é agressivo com você, falta pouco partir para a briga. Está se recusando e quer agir de ignorância, você entrega um folheto, ele rasga e joga em você, né? E se recusa a aceitar as verdades do Evangelho. Te chama de idólatra, te chama de fanático, de tantas outras coisas, porque ele está com o coração fechado, ele não quer. Ele tomou a decisão que ele não quer aceitar Jesus, ele tomou a decisão que ele não quer ouvir falar sobre Jesus. Então Jesus que está chamando a atenção que às vezes, muitas das vezes, nós temos que ter discernimento até para saber a hora de parar. Parar em que sentido? De às vezes estar entregando pérolas a porcos. Né? Assim como um porco não conseguiria entender nem apreciar a grandeza e a beleza do valor das pérolas, esse jamais poderia entender o valor e a grandeza das verdades divinas. É muito interessante que a pérola na Bíblia ela é considerada como uma joia preciosíssima, de muito valor. E aí o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: imagina, porcos selvagens, você pega algo de muito valor e dá para ele. O que o porco vai tentar fazer com aquela pérola? Ele vai tentar mastigar. Quando ele vê que não é comida, ele ainda se volta contra a pessoa que deu aquela pérola para ele. Ou seja, aquilo para ele não tem valor. Você pode estar oferecendo o melhor diamante. Qual é o melhor diamante que nós temos? Jesus Cristo. Você pode estar oferecendo o melhor que você tem, que é a presença de Jesus Cristo para a vida de outras pessoas. Mas as pessoas simplesmente se recusam, porque não querem reconhecer a verdade do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vai trazer uma referência sobre essa questão. Fala para nós o seguinte, 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele orientava o seguinte: olha,
Tem coisas que as pessoas não vão entender, porque eles estão apenas com a visão natural. Então, se a pessoa não tiver o discernimento espiritual, abrir o coração para o entendimento espiritual, elas não vão conseguir discernir as coisas do Espírito. Mas isso está falando só de quem não aceitou Jesus? Não, está falando de pessoas dentro da igreja também. Cuidado que nós devemos ter do discernimento espiritual. Bom, o comentarista coloca aqui que as pessoas profanas são aquelas que, quando apresentadas ao Evangelho, recebem com desprezo e escárnio. Jesus fez uso desses animais como símbolo para ilustrar a natureza de alguns homens. Precisamos usar de cautelas com tais pessoas, não evitando ajudá-las quando isso for possível. Porque tem gente também que não quer ser ajudada. Tem gente que você não vai conseguir ajudar porque não é possível. Ele não quer. Mas sem fazer do Evangelho um verdadeiro motivo para a zombaria da parte deles. Você está tentando ajudar a pessoa, tentando levar o Evangelho, mas a partir do momento que ele está zombando e fazendo descargo com o Evangelho, Jesus também orienta a ter cuidado de não dar pérola aos porcos. Bom, e o 3, as pérolas consideradas as mais preciosas de todas as joias na palavra de Deus, passaram a simbolizar a preciosidade da verdade. É fácil imaginarmos o desapontamento e consequente ira dos porcos ao descobrir que o que pensavam ser comidas, para os porcos eram apenas pérolas. Algo de tão precioso que eles achavam ser bolotas, comidas, na verdade para eles não tinham valor. Essa imagem é muito cabível para os que são impuros, selvagens e incapazes de apreciar as joias inestimáveis da fé cristã. São esses, diz Cristo, a quem não temos o direito de entregar o tesouro das nossas pérolas. Após ouvirem a palavra, se tornam piores do que eram antes. O sagrado e pérolas são termos que se referem a verdades espirituais de grande valor. As pérolas são para aqueles que estão dispostos a valorizar as riquezas do tesouro de Deus, não para os ímpios que se endurecem perante elas e amaldiçoam o caminho da fé em Cristo. Pessoas sem respeito e más não podem entender o valor do Evangelho. Não devemos deixar de transmitir a palavra de Deus aos infiéis, mas devemos ser suficientemente sábios para discernir, evitando trazer a zombaria e a ridicularização à mensagem de Deus. Além disso, devemos ser cautelosos para não acontecer que venhamos também profanar essas verdades confiadas a nós. Irmãos, o tópico 3 aqui ele chama muita atenção sobre o discernimento. Tudo que foi falado até agora, o tópico 3, ele fecha com o discernimento espiritual que nós devemos ter de não entregar coisas sagradas às pessoas que estão zombando dela. Devemos ajudar? Devemos ajudar. Devemos estar sempre com as mãos estendidas para ajudar? Sempre. Quando possível pregar a palavra de Deus? Sempre. Mas também devemos ter o discernimento para saber que em alguns momentos nós vamos precisar nos afastar. Porque aquela atitude nossa de ajudar a levar a palavra, muitas vezes está sendo servindo de zombaria e escárnio na mão de pessoas que simplesmente se recusam a ouvir e a entender o Evangelho de Cristo. Conclusão. Quando ajustamos a nossa visão de acordo com os ditames da palavra de Deus, ou seja, não é a nossa visão humana, mas a nossa visão baseada na palavra de Deus, os erros podem ser corrigidos, a forma de vida mudada e os tesouros repartidos àqueles que são confiáveis e dignos. Meus amados, o que eu aprendi com essa lição, são várias preciosidades que nós aprendemos nessa manhã, mas é uma lição que vem muito de confronto à nossa vida. Principalmente o tópico primeiro, ele vai nos trazer uma profunda análise daquilo que eu tenho que ter de visão do meu próprio ser, da minha própria vida. Quantas vezes eu estou agindo errado e julgando as outras pessoas? Então que nessa manhã, através da palavra de Deus, através do ensino dessa lição maravilhosa, nós possamos ter, assim como a conclusão falou, a nossa visão ajustada aos ditames da palavra de Deus. A nossa visão ajustada a enxergar com os olhos espirituais. Que a palavra de Deus nessa manhã possa purificar o nosso interior, nos fazer transformar, ter uma vida transformada. E que ao invés de julgar, nós possamos estender as mãos para ajudar. Que ao invés de apontar muitas das vezes o defeito nas pessoas que estão, até mesmo em mim também aquele mesmo defeito, que eu possa ser um servo abençoador.
né? Que, como nós lemos essa manhã, que da mesma boca profere bênção e maldição, que nós possamos proferir palavras abençoadoras. Mas também ter o cuidado, dentro desse discernimento espiritual, não entregar as coisas sagradas aos cães, né? Não servir de motivo de escárnio ou zombaria para o Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus traga às nossas mentes discernimento e a sabedoria que vem do céu. Que a cada dia mais e mais nós possamos estar com essa visão de reino, entendendo a necessidade de me aproximar mais de Cristo. Porque quanto mais eu estiver próximo de Cristo, mais distante eu estou desse mundo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe, que o Espírito Santo possa completar essa obra maravilhosa no coração de cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus nos molde. Que a palavra de Deus que nós estudamos essa manhã nos molde. Que a visão de Jeremias capítulo 18, lá do barro nas mãos, do vaso de barro nas mãos do oleiro, possa se cumprir em nossas vidas nesse dia de hoje. Que nós, assim como aquele vaso, que muitas vezes com rachaduras, com defeitos, possa ser novamente moldado pelo Senhor Jesus. Né? E que nós nos possamos deixar estar nas mãos do oleiro para ser moldados pelo Senhor Jesus. E ter uma vida verdadeiramente transformada, que agrade ao Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a você e a sua família, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando.